Muito bem. Agora, após os ataques desta tarde às bases americanas no Catar, um porta-voz do governo Catar fez uma publicação nas redes sociais afirmando que, abre aspas, olha aí a confusão, hein? Consideramos isso uma flagrante violação da soberania do Estado do Catar, de seu espaço aéreo, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente, de maneira equivalente, à natureza e à escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional. Antes de passar aqui para os demais membros da mesa, só pedir uma rápida observação do professor Alexandre Pires. Se o Catar fizer uma resposta proporcional ao Irã, motivando uma retaliação do Irã, consequentemente vai arrastar para a guerra a Arábia Saudita também. Arrastando a Arábia Saudita, os Estados Unidos vai entrar de vez. E a China e a Rússia, embora, repito, não entrem diretamente, vão fornecer apoio bem ostensivo militar. Esse conflito começa com essa declaração a ganhar contornos mais amplos do que inicialmente a gente imaginava? Isso pode evoluir para uma guerra regional. Eu não acredito que evolua para uma guerra mundial. Há algum tempo eu vejo que a única possibilidade de haver uma terceira guerra mundial é a invasão de Taiwan pela China, que aí daria acesso de fato da China ao Pacífico, uma área em que os Estados Unidos têm uma supremacia desde o século XIX, e esse seria, digamos, a grande linha vermelha mundial. Agora, dentro ali desse conflito, nós teríamos o que nós chamamos de proxy war. Nós teríamos 3 grandes potências, talvez, lutando nesse conflito regional. Lembrando que todo o armamento, toda a capacidade militar da Península Arábica, ela é americana. Então, um grande estoque de armamentos, de caças de última geração, de defesas, estão ali. O Irã, talvez, não queira mexer tão diretamente com todos esses países. Muito bem. Henrique Kriegner, como você analisa essa declaração do Catar de que se reserva o direito de retaliar na mesma proporção o ataque do Irã? Aí fica uma confusão enorme, porque o Catar não se dá muito bem com Israel, diferentemente da Arábia Saudita, que buscava uma aproximação com os acordos de Abraão. Por outro lado, agora ele vai ficar contra o Irã. O que o Irã está querendo fazer? Criar uma enorme confusão na região, quanto mais gente envolvida, e fica, em vez de briga de um contra o outro, briga de todo mundo contra todo mundo? Exatamente. O Irã mostra aí aqui veio, né? E é o que está construindo. Mas fica a dúvida também de que tipo de ataque, que tipo de retaliação o Catar está se referindo aqui agora, porque, na verdade, foram atacadas as bases militares americanas no Catar. É território catari, claro que é, mas cedido ao governo americano, bases essas edificadas com dinheiro americano, com tecnologia americana. Ou seja, em tese, até que se sabe o momento, nada foi feito de prejuízo material realmente ao governo catari. E aí vem a pergunta, então que tipo de retaliação vai ser essa? Eles vão, que outra instalação eles vão retaliar e bombardear no Irã que não venha gerar prejuízo para o Irã, porque senão aí você já tem uma desproporcionalidade nisso. Essa é a questão da lógica que vai sendo prejudicada cada vez mais quando a gente não tem a solução. A questão ainda que a gente precisa ver, Capês, é que o governo iraniano disse que as ogivas e todo o urânio que estava sendo enriquecido foi removido anteriormente, ou seja, que ele não foi inteiramente destruído. Agora a gente tem que saber, é verdade isso ou não é? Porque o objetivo disso tudo é impedir que esse governo ditatorial, terrorista, governo que desrespeita direitos humanos, que é ilegítimo em muitas maneiras que nós consideramos aqui que seria uma maneira legítima de se governar um país. Esse governo, a intenção já que vai permanecer esse regime no poder, então que fique longe de armas nucleares que possam ferir as outras nações com os seus ideais criminosos e sangrentos, né? Então, é isso que a gente tem que garantir. E a comunidade internacional precisa ter esse foco.
O objetivo aqui não é a destruição do Irã. O objetivo aqui não é a morte de uma pessoa ou de outra. Não é matar, por exemplo, Ali Khamenei e simplesmente deixar aberto para outro ayatollah ser levantado ali. O objetivo é impedir que esses criminosos venham ter armas nucleares. Olha, o Guilherme Mendes já falou o seguinte, que não concorda com o que você falou, que inclusive matando Ali Khamenei, longe de desestabilizar o regime, uniria o povo iraniano em torno de um ideal comum. Ou seja, os iranianos estão sentindo-se atacados como um país, né? O espírito de nacionalismo pode aflorar. Guilherme Mendes, você hoje veio pronto para a briga. Você está aí, eu estou te achando muito agressivo nas suas falas, mas você tem direito de fala aqui, porque eu percebi que você fez gestos depreciativos da fala do Henrique Kriegner. O que você tem a contestá-lo, então? Não, eu fiquei surpreso com a fala do Kriegner, porque ele usou dois termos muito pesados para falar de um povo, que é terrorista e criminoso, não é? E do regime. Então, mas veja lá, o regime é aquele que o povo escolhe, não é? Então, e acho que é muito soberbo achar que nós aqui do Ocidente temos que determinar dentro de uma determinada sociedade, aí sem Ô, Guilherme, só para a palavra está com você, a palavra está com você, está garantida a palavra a você, mas eu pediria à produção que dividisse a tela para o Kriegner, porque ele está querendo dar o bote a qualquer momento. Ele vai esperar você falar. Mas eu quero que divida a tela para o público acompanhar as expressões de revolta do Kriegner enquanto você fala. A palavra é sua e está garantida até o final. Não, eu fico pensando qual é o conceito de criminoso. Criminoso, para mim, é forjar uma mentira para invadir um país. Isso, para mim, é criminoso. E, nesse sentido, o governo de Israel é criminoso. O governo americano foi criminoso quando invadiu o Iraque sem nenhum tipo de alegação, inclusive com uma mentira comprovada perante o próprio Congresso americano. Isso, para mim, é crime. Agora, do ponto de vista ocidental, dizer como deve ser a organização de um povo, que governo é não legítimo, que autoridade é não legítima, eu acho essa uma postura soberba, arrogante e incompatível, primeiro, com a ética humana e, segundo, com o direito internacional. Se o povo iraniano é feliz ou não, é refém ou não dos seus governantes, sejam eles eleitos, sejam eles advindos de um aspecto religioso, isso é um problema que cabe a eles. Nós, como brasileiros, ou então os americanos, os israelenses, ou quem quer que seja, não tem o direito de se colocar acima de um Estado nacional que até então vinha cumprindo com as suas obrigações dentro daquilo que foi com ele acertado, um tratado de não proliferação de armas, sendo que a inspeção das suas instalações vinha sendo respeitada. Porque senão fica uma discussão muito personalista, não é? Então, se eu não gosto de um governo, eu vou lá, digo que ele é autoritário, que ele é desumano, que ele é facínora, que ele é criminoso, que ele é terrorista, como você usou, e aí, então, justifica-se a invasão, justifica-se o atentado a plantas, sejam elas industriais ou sejam elas de armamento, e aí a coisa fica muito na base do interesse pessoal. Eu acho que a gente tem que se distanciar um pouco, separar o que é o povo iraniano, o que é o Estado do Irã e o que é o governo iraniano, e veja, a organização dos iranianos é algo que diz respeito a eles. Estados Unidos não é polícia do mundo, Israel não é polícia do mundo. E se havia ali algum tipo de risco da forma como Israel se coloca em se produzir uma bomba atômica, que então desse-se o exemplo e assinasse, sim, o Estado de Israel, o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Agora, hipocrisia nós não podemos admitir, e eu particularmente não admito que um povo pacífico, honesto, decente, como o povo iraniano, seja chamado de terrorista e de criminoso. Isso, de fato, eu não posso aceitar. E menos ainda a sua liderança, que é, inclusive, aceita... Menos ainda a liderança. E menos ainda a sua liderança, então até porque o Ayatollah é uma figura respeitada... É o Nobel da Paz. Por todo o povo iraniano. Quando o líder era aliado aos Estados Unidos até 79, ele é realmente o Nobel da Paz. Era uma maravilha. Você a hora que não é mais... criminoso. Bom, agora vamos ouvir o Kriegner e daqui a pouco o Luca Bassani entra com mais informações que estão chegando. Mas agora essa briga não pode parar. Você
tem a palavra. Você perguntou o que é criminoso. Você quer começar pelos crimes domésticos ou você quer começar pelos crimes internacionais? Se a gente for falar de crimes domésticos, eu posso falar para você daqueles homossexuais que são mortos em praça pública. Posso falar também das mulheres que são chicoteadas por não usarem véu. Posso falar para você da intolerância que existe quando um muçulmano ingere álcool dentro do Irã. Ele é condenado a chibatadas. Se for pela terceira vez, ele é condenado a chibatadas e a prisão por mais de anos dentro da cadeia se ele consome álcool. O muçulmano, o estrangeiro não. O estrangeiro pode ir lá, o muçulmano não pode. O muçulmano que se é encontrado com uma mulher que não é a esposa dele, ainda que esteja conversando dentro de uma sala, esse cara vai para a cadeia. Tá bom disso de crime doméstico ou não? Vamos para os crimes internacionais. Você lembra dos atentados patrocinados pelo Irã contra sinagogas em Buenos Aires? Nossos vizinhos argentinos aqui aconteceram em 2 momentos. Até hoje, cadê o tratado internacional? Cadê a punição internacional? Cadê o tribunal internacional que mandou uma multa pedindo para que Israel reconstruísse as sinagogas destruídas e as vidas que foram perdidas em Buenos Aires? O povo argentino até hoje tem uma ressalva com os iranianos justamente por causa disso. Mas não foram os iranianos que odiaram os argentinos, não foram os iranianos, foi o regime terrorista dos ayatolás que estabeleceu isso e que também não são apoiados pelos iranianos. Existem movimentos que não se alegram aí, não gostam desse regime dos ayatolás e querem que o regime acabe. Então, quando eu falo criminoso, eu não falo da minha ideia, eu estou falando da verdade do que está acontecendo. E acho que é importante trazer aqui, o povo iraniano, deixei isso claro, é o regime que é criminoso, o povo iraniano não é. Porém, esse regime é sangrento, tem sangue nas mãos e tem declaradamente todos, Ayatollah Ali Khomeini, o Khamenei depois, todos os presidentes e as lideranças políticas do Irã declaram repetidas vezes que querem o fim do Estado de Israel. Isso implica não só na organização política, mas a morte dos cidadãos israelenses e, acima de tudo, a morte dos judeus que moram também em Israel. Essas são declarações que não sou eu que estou falando. Agora, se você diz para mim que um regime que comete isso, que mata uma pessoa por uma escolha, por uma questão de opção sexual, e um regime que põe bombas no Hamas, põe bombas na mão do Hezbollah, põe bombas na mão de terroristas para explodirem a Argentina. O que o Irã tem a ver com a Argentina? Explodiram bombas em Buenos Aires e todo mundo sabe disso, é sabido e notório. Se você fala para mim que isso não é criminoso o suficiente para que a gente tenha receio de que esses mesmos ayatolás coloquem mão em bomba nuclear, aí eu não sei em que mundo que você vive. Foram feitos depois eu vou dar ainda uma réplica para o Guilherme Mendes, porque você foi um pouco além aí, então ele vai poder falar. Ele se referiu ali, o Kriegner, ao atentado que ocorreu em julho de 94, na AMIA, que é a Associação Mutual Israelita-Argentina. E ali havia suspeitas de envolvimento do Hezbollah patrocinado pelo Irã. E a Cristina Kirchner, que era presidente da Argentina na época, foi acusada de encobrir as investigações. Inclusive, o promotor Alberto Nisman acabou se suicidando, ou foi suicidado, ele que estava apurando os fatos. Bom, nós vamos voltar aqui com o Luca Bassani. Luca está aí conosco. Luca, você traz mais informações para nós, direto de seu bunker subterrâneo em Moscou. Muito bem, por favor. Pois é, Capês, como vocês estavam repercutindo há pouco, o ataque iraniano no Catar não deixou vítimas, de acordo com os Estados Unidos, então provavelmente aquele protocolo de segurança que havia sido ativado desde ontem foi bem sucedido para poupar a vida dos soldados ou funcionários da base militar no Catar. Mas nós vemos que já há reações por todo o Oriente Médio. A Arábia Saudita já se manifestou, disse que o ataque é injustificado contra a base americana e que declara apoio total aos Estados Unidos, algo que não é novidade, afinal nós temos os sauditas como o principal aliado dentro do Oriente Médio para os norte-americanos. Donald Trump, inclusive, fez sua primeira visita internacional neste novo mandato à Arábia Saudita, com vários acordos, alguns falam ultrapassando 600 bilhões de dólares em investimentos mútuos, e nós vemos que o Irã, mais uma vez, se isola dentro do Oriente Médio. É bom a gente pegar o contexto histórico para que a nossa audiência entenda que essa problemática ela é antiga. Afinal, nós temos os árabes sunitas tendo
quase 90% do mundo islâmico, e o Irã, que é um país majoritariamente persa, xiita. O Irã não é composto só por persas, 60% são persas, 17 a 19% são turcomanos, né, turcos ou azeres, e depois temos 10% de curdos. De qualquer maneira, o xiismo ele é fundamental depois da Batalha de Karbala, que acontece no século VII entre um dos descendentes de Maomé, e aí há essa divisão, aqueles que no Karbala, no atual Iraque, seguem depois para a parte mais oriental, Iraque e Irã, por conta disso que os países são majoritariamente xiitas hoje, e os outros seguem para o ocidente, ergo a Península Arábica, o Levante, por isso que a maioria são sunitas hoje também. Então a gente vê que é uma rixa muito antiga, que tem bases religiosas, bases ideológicas também na interpretação doutrinária, e que hoje acaba, mais uma vez, se manifestando com o apoio que muitos países árabes dão aos Estados Unidos. E aí a gente vê, muitos deles estavam aliviados com aquela postura tomada por Israel. Obviamente que, diplomaticamente, condenaram os ataques israelenses ao Irã como algo injustificado, como algo que acaba violando o direito internacional, mas nenhum deles quer que o Irã tenha arma atômica e nenhum deles quer que o Irã se fortaleça, dada a instabilidade causada pelos iranianos patrocinando as suas proxies dentro do mundo árabe. Não podemos esquecer o Iêmen com os Houthis, sofrendo com uma guerra civil há pelo menos 11 anos. Também diversas milícias xiitas no Irã, no Iraque e na Síria, a guerra civil em ambos os países, o Hezbollah no Líbano, desde a guerra civil libanesa, durante a década de 80, que surge o Hezbollah, e o próprio Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza há pelo menos também 16, 20 anos. Então a gente vê que os países árabes nesse momento vão se alinhar aos Estados Unidos, porque isso é legítimo, né? Os Estados Unidos, tá tudo certo a gente falar que ele apoia a sua postura. Com Israel, aí o buraco é mais embaixo, aí é mais difícil realmente por conta de muitos desses países não terem relações diplomáticas formais com Israel. A Jordânia, o Egito, os Emirados Árabes têm, mas a Arábia Saudita ainda não tem, por isso que obviamente não iam se manifestar desta mesma maneira como se manifestam agora. Vamos ver se haverá uma tréplica, uma retaliação iraniana, ou no caso americana e depois iraniana, e ver como esses países irão se alinhar militarmente, lembrando que muitos deles, por mais que sejam pequenos em população e muito menores do que o Irã, no seu poderio militar, no número de homens, têm aeronáuticas, exércitos e marinhas muito mais modernas do que o Irã, porque são, então, patrocinados diretamente pelos Estados Unidos, uma das potências tecnológicas no campo bélico também, algo para a gente observar e analisar nos próximos capítulos. Capês? Olha, muito obrigado, Luca. Fica conosco.